Ela chegou com algumas queixas, entre elas as linhas de expressão, o rosto de menina mais arredondado, o olhar um pouquinho cansado e caído. A presença de olheiras profundas também incomodava a paciente e, além disso, as bochechas mais proeminentes que ela tinha pavor de ficar ainda maior. Será que a gente conseguiu trazer um rosto mais harmônico, mais poderoso para Isa? Trabalhamos com o nosso protocolo Glam Points e trouxemos pontos de embelezamento para essa face. Abrindo o olhar da paciente, a gente melhorou a região dos olhos, trazendo mais luminosidade para essa região e um contorno bem mais marcado, mais elegante. E o resultado imediato já ficou divino e ela não ficou com o rosto todo volumoso, como vocês podem ver. Se são mudanças sutis, naturais e super harmônicas que você também busca, vai lá no direct e comenta a palavra natural que a gente vai te explicar como funciona. Doutora, o que realmente me incomoda não é o formato do meu rosto. Eu não quero um rosto quadrado, uma mandíbula quadrada e um queixo quadrado, igual eu vejo por aí. Na verdade, o que realmente me incomoda no meu rosto é esse bigode já muito marcado e essa olheira, essas bolsas que fica todo mundo perguntando o tempo inteiro se eu tô cansada. Nesse caso, o que mais incomodava esse paciente era assim, essa bolsinha na região dos olhos, que acaba dando um aspecto de muito cansado para ele, e esse bigode chinês que já está mais profundo. Nesse caso, nós precisamos trabalhar com ácido hialurônico não só na olheira, mas a gente precisa trabalhar ao redor da olheira, porque o paciente precisa de uma reestruturação de toda a região abaixo da olheira, justamente para disfarçar essa bolsinha. Além disso, toda essa estruturação vai favorecer com que esse bigode chinês já se torne menos evidente. E o resultado é que a gente sai de uma face com uma aparência de cansada para uma face muito mais rejuvenescida, jovem, mantendo os traços naturais e a identidade do paciente. Se você é homem, já nota alguns aspectos do seu rosto que podem ser melhorados, alguns sinais que já te incomodam, mas você não quer uma transformação radical, quer manter a sua identidade, chama a gente no direct para a gente desenvolver um planejamento personalizado para o teu caso. Que não tem jeito. As olheiras começam a aparecer e a sensação é de que o nosso rosto tá derretendo. Isso foi exatamente o que essa paciente sentiu e me relatou em consulta e a gente indicou o nosso protocolo Glam Points para ela. A gente acabou trabalhando no rosto dela alguns pontos de melhoria para sustentar melhor o rosto dela e gerar o efeito lifting que a gente precisa, tanto no terço médio quanto na região de têmporas. E também conseguimos promover a suavização das olheiras e também do bigodinho chinês. Quando a gente analisou a paciente de perfil, a gente observou que havia uma falta de projeção na região do mento, do queixinho, que era necessário para que a gente alongasse essa face e disfarçasse também um pouco a papada. O resultado é uma face com um efeito lifting super natural e zero aspecto de cansaço. Se você também tem percebido o efeito derretido no seu rosto, entre em contato para agendar uma consulta.
entender como essa paciente chegou para mim assim e depois do nosso protocolo saiu assim. Quando essa paciente chegou, ela se queixava do aspecto de cansado do rosto e principalmente as olheiras, né? Veja que aqui, ó, como a olheira dela é uma olheira bem profunda, o que acaba gerando um aspecto de cansado nela. Bigodinho chinês, né, já um pouquinho marcado, o cantinho da boca viradinho para baixo, né? E faltava também um queixinho e um lábio mais delineado. Além de, obviamente, uma sustentação, né? Tem muitos casos que não basta só preencher a olheira, a gente precisa realmente entregar uma sustentação para o rostinho dar um efeito lift. Ao final de todo esse trabalho, a gente alcançou esse resultado aqui. Então, ela saiu assim do consultório, dá para acreditar? Se você se identificou com esse caso e sente que é isso aqui que você precisa, clica aqui abaixo para saber mais. Essa é a minha paciente no dia da avaliação e agora a minha paciente depois do nosso protocolo Glam Points de planejamento facial. Essa paciente chegou até mim se queixando do aspecto de cansado do rosto. Além disso, sinais de derretimento da face, já que ela havia passado por um processo de perda de peso. A gente observa então a região aqui das olheiras, uma olheira profunda, dando um aspecto de olhar profundo, né? Um olhar sombreado. Além disso, aqui abaixo, a gente vê que falta uma sustentação tanto nessa região quanto na região temporal também. O bigodinho chinês já começa a marcar. Os lábios, a gente também precisa de uma contornada, de um volume bem discreto. E trabalhamos também o contorno dessa paciente aqui para ficar mais jovem, mais marcadinho e dar um impacto, né, de uma mulher mais poderosa. E esse é o resultado incrível que nós tivemos depois do protocolo. A gente observa uma face muito mais sustentada, com os contornos muito mais definidos, tanto o contorno da parte mandibular, quanto a parte de terço médio também com um efeito lifting, um lábio com volume bem discreto, bem bonito e delicado, e um queixinho com uma projeção muito discreta também. Se você se identificou com esse caso e também sente que é possível melhorar algo no teu rosto, entre em contato com a gente para saber mais. Tudo bem, de fato eu me sinto cansada, mas mesmo nos dias que eu durmo bem, ainda assim as pessoas ficam perguntando por que eu tô com tanta olheira e eu tô tão cansada. A queixa principal dessa paciente era na região dos olhos. A gente observa uma região dos olhos muito pigmentada, mas também muito profunda. Olha como essas olheiras eram profundas. Além disso, a gente pode observar pouco contorno facial e um mento, um queixinho mais retraído. Isso passava uma informação de uma face um pouco mais larga, menos definida, menos delicada. Na metodologia Glam, a gente sai exatamente de um rosto triangular para um rosto triângulo invertido, mais jovem. E é justamente isso que a gente observa nessa paciente nas fotos do antes e depois. A gente tem um rosto mais marcado, mais definido e mais feminino também. Se é um aspecto de cansado que te incomoda, digita a palavra cansado lá no meu direct para você saber mais. Ser jovem não impediu que o rosto dela derretesse após perder quase 30 quilos. Essa paciente chegou falando para mim que tinha perdido 30 quilos, isso mesmo. Só que após esse processo ela notou o aparecimento das olheiras profundas, notou que o rostinho dela parecia que tinha perdido a sustentação, estava com o movimento para baixo. E com isso, o rosto ficou num aspecto mais arredondado. Utilizamos a metodologia Glam para trazer pontos de estruturação e sustentação específicos no rosto dessa paciente para promover o efeito lifting. Além disso, a gente melhorou a harmonia entre o queixo, o lábio e definimos melhor esse contorno da paciente. Então nós saímos desse resultado aqui para esse resultado aqui. Uma face mais bem contornada. Se você sente que o seu rosto também está derretendo após um processo de emagrecimento, manda mensagem pra gente para saber mais. O que acontece com a paciente 2 anos após o nosso protocolo Glam Points? Ela fica cada vez mais bonita e eu posso te provar. Em 2024, quando nós iniciamos, ela estava desse jeito aqui. E já agora, ela retornou em 2026, sem qualquer manutenção, ela estava assim. O rosto dela não estava artificial, não estava inflado e muito menos pior do que antes de fazer. Como já tinha se passado 2 anos, a gente fez sim alguns pontinhos pra gente manter esse resultado, né?
E vejam aí, ficou tudo muito natural e continua impecável. Isso é o meu método de estruturação e embelezamento da face. Isso não tem a ver definitivamente com quantidade de seringas, e sim com planejamento assertivo que deixa o rosto muito mais harmônico. Se é esse tipo de resultado que você está buscando, chama a gente no direct para saber mais. Passar por um processo de emagrecimento rápido pode sim te deixar com o rosto mais envelhecido, isso é real. E aí vem um erro super comum, que é achar que só o ácido hialurônico vai te rejuvenescer por inteiro. Só que isso não é verdade, principalmente se você já passou dos 30 faz tempo. Devolver estrutura para o seu rosto é super importante e fundamental, mas constitui uma das fases do seu processo de rejuvenescimento. Renovar a pele, estimular o colágeno, regenerar, trazer saúde para as suas células é uma outra fase que precisa ser feita, principalmente se você busca um rejuvenescimento natural. Nós aqui da Glam seguimos a metodologia das multicamadas. Nós entendemos que para ter um rejuvenescimento eficaz e duradouro, nós precisamos tratar também a sua pele. E nesse mês de junho, a gente trouxe combos especiais para que você trate a sua pele, a sua área dos olhos, o pescoço, o colo, na melhor época do ano para fazer isso. Então, para conhecer os nossos protocolos de inverno, digita a palavra pele lá no direct para saber mais. Em 2025 passou e o que eu mais ouvi no consultório foi: doutora, tô sentindo meu rosto derreter. Sabe, o que eu queria era só dar uma puxadinha assim, sabe? Então vamos observar esse caso aqui comigo. Aqui a gente já nota a presença das olheiras profundas. Além disso, a gente vê que a bochecha da paciente parece pesar no rosto dela, o que aumenta o bigode chinês. A boquinha dela já é um sorriso mais triste, a comissura, o cantinho da boca já está invertido e dando uma pitosezinha, como uma sobra de pele. Eu indiquei então para essa paciente nosso protocolo Glam Lift, é o nosso protocolo com fios. E a gente teve esse resultado maravilhoso aqui. A gente vê que a gente conseguiu um efeito lift em toda a face da paciente e, além disso, um contorno muito mais harmônico, muito mais retilíneo. E, além disso, uma pele tratada, uma pele com muito mais colágeno. Se você olha no espelho e você já tá vendo sinais desse derretimento, desabamento facial, chama no direct que a gente pode te ajudar. E se eu te falasse que a minha paciente saiu dos 60 anos para os 45 com apenas um protocolo? Primeiro, a gente identificou um aspecto derretido do rosto e nós fizemos um trabalho de reposicionamento para dar um efeito lifting com fios nesse rosto. Então, melhoramos algumas regiões de profundidade e perda de sustentação, principalmente no terço médio da paciente e na parte das olheiras também. E bigode chinês também, que já estava um pouquinho mais profundo. Além disso, trabalhamos no contorno da paciente, principalmente na região do mento e na região da lateral do mento, para dar continuidade no contorno. O resultado é esse rosto rejuvenescido e lindo, super harmônico que vocês estão vendo. Mas, além disso tudo, o que mais me emocionou foi receber uma mensagem de carinho, um feedback lindo, emocionado dessa paciente. Se você também busca rejuvenescer alguns pontos do seu rosto de forma super natural, sem perder a sua verdadeira identidade, me chama no direct que eu vou te explicar como. E se eu te dissesse que essa paciente aqui fez o nosso protocolo há mais de um ano e hoje o rosto dela tá melhor do que quando a gente terminou o tratamento dela. Essa paciente tem mais de 50 anos e ela terminou o protocolo dela no final de 2024. No início ela tava assim. Na primeira etapa a gente trabalhou
pontos de estrutura e sustentação de ácido hialurônico. Já na segunda etapa, nós fizemos o reposicionamento para efeito lifting e melhora do contorno desse rosto com fios. E o resultado dela no final foi bem assim. Passou-se 1 ano e um pouquinho e ela voltou pra gente analisar o rosto dela. E pasmem vocês, a gente só vai precisar fazer a manutenção do Botox. Vamos olhar aqui o rosto dela de frente. Olha como ele ainda tá bem sustentado. E olha agora de lado, olha a parte de contorno dela, onde nós conseguimos a preservação 1 ano depois. Ela tava bem assim. 1 ano depois, a gente tá assim, olha. Pra você saber mais sobre os nossos protocolos Glam, comenta aqui a palavra Glam que a gente entra em contato com você. O segredo das minhas pacientes estarem cada vez mais jovens, cada dia mais bonita, mesmo depois de meses ou até anos do seu tratamento. Isso acontece porque a gente trata a pele das nossas pacientes. Isso faz com que o resultado fique mais bonito ao longo do tempo. A gente estimula colágeno, a gente melhora as manchas e a gente melhora também linhas finas que nem sempre são resolvidas só com Botox. E o melhor é que nesse mês de junho nós reunimos todos os nossos tratamentos de peles em combos especiais para você fazer nessa temporada de inverno e ter resultados assim, ó, no tratamento de manchas ou resultados assim para flacidez. Se é isso que você busca, digita a palavra pele lá no direct para saber mais. 3 coisas que toda mulher quer na sua pele. Mas nunca te contaram como ter as 3 de uma só vez. Pele sem poros abertos, sem linhas finas e com aquele glow renovado. E se eu te dissesse que dá para conquistar tudo isso com apenas um único protocolo? E dá uma olhada nesses resultados reais. Aqui nós saímos de uma pele super inflamada, acneica, para uma pele lisinha e com aquele glow que todas nós merecemos. Por que você faz procedimento, mas nunca chega no resultado que você quer? O problema nem é o procedimento, tá? Nesses casos, o problema é você fazer tudo de forma isolada. Resultados naturais e duradouros, eles não vêm só de um botox, só de um preenchimento ou de um bioestimulador de colágeno sozinho, mas vem de planejamento. Nós entendermos o que fazer, quando fazer, como combinar cada etapa. É por isso que pacientes que seguem um protocolo têm resultados completamente diferentes. Menos exagero, mais naturalidade e principalmente resultados que se mantêm. Se você quer parar de tentar de tudo e ver mudança de verdade, clica aqui abaixo. Sabe aquele incômodo que você, quando veste uma roupa e sente que o seu abdômen ainda poderia estar um pouquinho mais definido? Pois é, isso é uma queixa muito comum dos nossos atendimentos, é o que eu mais ouço aqui em consultório. Esse resultado da nossa paciente foi feito com o nosso protocolo Glam e nesses resultados obtivemos o quê? Uma redução significativa de 15 centímetros de circunferência abdominal, que deixou ela com uma silhueta bem mais definida, um corpo bem mais harmônico. Cada corpo reage de uma forma, por isso é importantíssimo a sua avaliação ser totalmente personalizada, para que assim a gente possa entender a sua queixa e entregar o melhor resultado para você. Você também se incomoda com o aspecto da sua barriga? Então fica aqui no vídeo que eu tenho a solução para você. Quando essa paciente chegou até mim, a principal queixa dela era essa aqui, ó, a famosa pochete
e o famoso culote. Ela é mãe, rotina bem corrida, não havia muito tempo para fazer atividade física e havia tentado de vários procedimentos sem resultado algum. Depois de entender a queixa e a realidade da nossa paciente, eu indiquei o nosso protocolo Glam Slim, pensado em algo que fosse eficaz e possível para atender a necessidade da nossa paciente. E foi aí que tudo começou a mudar. Nós saímos desse diagnóstico para esse resultado. E nós tivemos uma redução de mais de 10 centímetros de circunferência abdominal e menos 6 quilos de peso corporal, o que mudou muito a aparência da sua pochete e do seu culote. Se você também se identifica com essa queixa e deseja uma transformação como essa, me manda uma mensagem via direct e agende logo a sua avaliação. Aqui com o seu retorno da sua avaliação, tá? Pra gente ver. Hoje, após as 10 sessões, a gente já obteve um resultado sensacional para esse resultado. Então, a gente perdeu aí 10 centímetros de circunferência abdominal só com o tratamento, fora o peso, que foi uma perda bem significativa também. A gente sai de 72 quilos, né, com MC 27 para 65 quilos. Com MC 23,8. Então a gente sai do alto e vai para o saudável. Olha o direct que eu recebi. Já fiz criolipólise e não vi resultado. Bom, se você falou isso alguma vez, fica nesse vídeo que eu vou te provar o contrário. O problema nem é a crio, é você achar que um procedimento isolado, uma tecnologia isolada, vai resolver algo que precisa de estratégia. Resultado de verdade vem de um método, existe um passo a passo. Hoje, com o nosso protocolo Glam Slim, a gente já acumulou dezenas de pacientes que conseguiram eliminar de 8, 10 quilos e reduzir até mesmo 12 centímetros de circunferência abdominal, como você pode ver aqui na tela. A cintura fica mais fina, a barriga também deixa de incomodar, e isso não se trata só de aparelho. É sobre você seguir um passo a passo já validado. É sobre você tratar o corpo como um todo e realmente gerar resultados. Então para de tentar de tudo e começa por uma metodologia que já deu certo. Clica aqui abaixo para saber mais. Chegou então esse caso aqui do Glam Slim. Olha, gente, esse antes e depois. Simplesmente menos 9 centímetros de circunferência abdominal. Tem gordura que a gente só perde com Glam Slim. Dá uma olhada aqui, ó, nessa gordurinha aqui que incomodava a paciente, na linha do sutiã. E também um acúmulo na região aqui, ó, de flancos, principalmente. Esse tipo de gordura aqui, ela é bem resistente, tá? Só dieta e exercício não dão conta. Dá só uma olhada, vamos olhar de frente. Nessa foto a gente já percebe, principalmente aqui, ó, o acúmulo nos flancos. E olha como a cinturinha dela afinou depois do protocolo. Esse foco foi de gordura localizada, mas ela levou para casa menos 4 quilos de gordura. Se é isso que você quer, esse tipo de resultado, clica aqui abaixo para saber mais. Será que ainda é possível perder medidas sem manjaro? Vamos dar uma olhada nesse resultado aqui. Essa paciente eliminou com a gente 8 quilos e quase 10 centímetros de circunferência abdominal em apenas 60 dias com o nosso protocolo Glam Slim. E o mais legal ainda, ela saiu de um IMC, um índice de massa corporal alto, para saudável. Tudo isso sem canetas, na verdade ela seguiu uma metodologia, a nossa metodologia estruturada, validada, pensada para gerar resultados para você de verdade. E tem mais, a partir desse mês, o nosso protocolo ganhou uma nova tecnologia para potencializar os resultados. O que era bom vai ficar ainda melhor, ainda mais redução de medidas e mais definição corporal. Se você quer conquistar o corpo que você tanto deseja ainda esse ano, o caminho já existe. Clica aqui abaixo para entender como funciona. Gente, olha só que legal. A paciente acabou de enviar pra gente a foto dela antes do nosso protocolo Glam Slim de emagrecimento e depois. São 8 quilos a menos e perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal. Olha a autoestima dela, gente. Isso aqui é o que a gente faz com o nosso protocolo Glam Slim. Se você quer viver essa transformação também, clica aqui abaixo. Gente, olha esse resultado. Essa paciente chegou até mim assim e saiu assim. Ela perdeu mais de 9 centímetros de circunferência abdominal. Ela chegou até mim se queixando muito do volume na barriga como um todo, principalmente na parte inferior e na parte lateral da barriga, os temidos culotes.
o que deixava ela com aspecto muito pesado, inchado e muita retenção. E saímos desse resultado para esse resultado aqui. Gente, ela perdeu mais de 9 centímetros de circunferência abdominal e nós reduzimos mais de 8 quilos de peso corporal. Além disso, gente, ela saiu de um MC considerado alto para um MC considerado saudável. Isso tudo em um único protocolo. Se você deseja saber mais sobre os nossos protocolos, clique no nosso link abaixo. Chegou um comentário aqui pra gente, doutora, com o uso das canetas fica fácil dar resultado, né? Pois é, então hoje eu quero te provar que o nosso protocolo Glanslin não precisa de caneta para te dar resultado. Nossa paciente perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal, vem comigo. Ela é uma paciente que chegou pra gente durante a anamnese, que é uma anamnese super completa. A gente verificou na bioimpedância que ela estava com peso aí de 72,15 e o índice de massa corporal dela estava alto, 27,5. Tivemos um resultado maravilhoso. Ela diminuiu o peso corporal dela cerca de 6,55 quilos. Ela foi para 65,60. Além disso, o IMC dela se tornou saudável, um IMC de 23,8. Além disso, ela perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal. Autoestima em dia, saúde em dia. E se é isso que você busca, clica aqui abaixo para saber mais. Mais uma paciente que perdeu menos 10 centímetros de circunferência abdominal por meio do nosso método Glanslin. Veja como melhorou aqui, ó, essa gordura que acumula aqui na região de costas. A gente teve uma redução considerável dos flancos, além de uma redução principalmente na porção inferior do abdômen. Um resultado lindo como esse foi conquistado em 60 dias através de um protocolo de acompanhamento tanto estético quanto nutricional. Se você quiser ser a próxima a ter um resultado como esse, clica aqui abaixo para saber mais. Você tem muita flacidez? Ou até mesmo dificuldade para ganhar massa magra? Ou não consegue emagrecer como gostaria? Então fique até o final desse vídeo, porque nós temos a solução. Eu sou a doutora Isabelle. E eu sou a doutora Ive. E nós somos especialistas em estética avançada. Estamos trazendo uma atualização poderosa. Mais tecnologia, mais performance e protocolos ainda mais completos para acelerar a sua redução de medida, melhora na sua firmeza corporal e definição muscular. Tudo pensado para potencializar o que você já ama, mas agora numa versão ainda mais eficiente, mais moderna e com resultados ainda mais visíveis. Te apresentamos o OnaFit. É uma tecnologia de eletroestimulação que visa potencializar os seus resultados e estimular a sua regeneração e sua firmeza corporal. Ele estimula profundamente o seu corpo, promovendo mais firmeza e mais definição muscular. Isso tudo é pensado para quem quer um resultado de verdade. Se você deseja saber mais sobre esse protocolo, chama a gente no direct e agende já a sua avaliação. Não tem fica definida aqui. Ah, tá magra, realmente, tô magra, mas eu quero um músculo, meu amor. Agora o processo é ficar maromba, né? Da bunda grande e da barriga pra dentro. Quem disse que emagrecer com ou sem caneta vai realmente trazer o corpo que você busca? É justamente por esse motivo que, depois do emagrecimento, a gente precisa trabalhar com protocolos específicos para esculpir melhor o seu corpo, modelar a sua silhueta e também te auxiliar no ganho de massa muscular. Com o glúteo acontece da mesma forma, a gente perde o glúteo com o processo de emagrecimento e a gente tem que entrar com tratamentos para melhorar tanto a parte muscular quanto a parte da pele do glúteo e recuperar aquele volume perdido, né? Dar aquele pump que todo mundo quer. E bons resultados como esses que você está vendo aqui, é claro que a gente consegue com um bom planejamento e um bom acompanhamento do paciente. Tudo isso é possível aqui na Glam. Então, chama a gente no direct para saber mais.
Emagrecendo com ou sem caneta, com certeza você já se deparou com esse problema, flacidez muscular. O próprio envelhecimento também já faz isso. Com o tempo, você vai perdendo massa magra e vai ficando cada vez mais flácido. E se você tem dificuldade em treinar, vem aqui comigo, porque aqui na clínica a gente trabalha com uma tecnologia de eletroestimulação que ela é capaz de promover uma contração muscular profunda. A gente contrai todas as fibras musculares e isso melhora o tônus e a flacidez, também melhora a firmeza do corpo, esculpe melhor a sua silhueta, além de melhorar a circulação e a retenção dos líquidos. Aqui sou eu vestindo o colete e a gente mostra que o equipamento ele vai estimular a parte de flancos, ele vai estimular a parte de abdômen, coxa, glúteo, braços também. Tudo isso dentro da mesma sessão. Se você tem dificuldade com exercício, se você sofre com lipedema, se você já passou por um processo de emagrecimento e sofre também com retenção de líquido, esse tratamento é para você. Clica aqui abaixo para saber mais. Hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona uma sessão do nosso protocolo Glam Body Firme para melhorar a flacidez corporal e esculpir a sua silhueta. O primeiro passo do nosso protocolo é fazer a troca de roupa. Quem faz a sessão vai receber o pijaminha do seu tamanho para a gente poder acoplar o equipamento e começar a sessão. O segundo passo, então, a doutora Ive está aqui acoplando toda a estrutura do equipamento em mim. Ele vai pegar desde o meu interno de coxa até a minha parte de bumbum, as minhas costas, vai pegar também a parte dos flancos, tá bom? E vai pegar também o abdômen. Comecei aqui minha sessão e o meu programa vai ser de acordo com o que eu falo para a doutora. No meu caso, eu quero melhorar o fortalecimento do abdômen, a flacidez, né? E do glúteo. Então, aqui no meu programa, além de pegar outros grupamentos musculares, a gente vai focar principalmente em abdômen e glúteo. Então, existe uma fase, então, que a gente estimula mais essa contração. Cerca de 3.000 contrações por segundo. Agora eu tô na minha fase de relaxamento. Essa fase é muito importante pra gente poder drenar o corpo. Então, sabe aquela retenção hídrica que sempre incomoda a gente? É nessa fase do programa, nesse minuto, que a gente sente a corrente drenar e estimular os nossos músculos para drenar todo aquele inchaço que a gente não gosta. Gente, acabei de finalizar a minha sessão e o que eu senti para passar para vocês. Quando acaba, a gente sente o nosso corpo cansado por conta da atividade muscular que o equipamento exerceu ali. Então, é normal a gente ficar um pouco dolorido e às vezes a gente fica mais dolorido ainda nos dias posteriores. Isso indica que a gente conseguiu trabalhar bem nossos músculos e nos dias posteriores a gente sente também o nosso corpo com menos retenção de líquido, né? Então, a gente fica mais sequinha. Mas tá aguentando, né? Então tá. Você treina, se alimenta bem e ainda assim sente dificuldade de ganhar massa muscular? E na maioria das vezes não é falta de treino. Pensando nisso, nós criamos o protocolo Glam Body Define. Um protocolo que associa ativos inteligentes de alta performance que vão auxiliar no seu ganho de massa muscular e definição. Além de um tratamento de eletroestimulação que intensifica muito mais o recrutamento muscular de uma forma intensa e profunda, potencializando seus resultados. Esse é o resultado da nossa paciente que também fez o protocolo Glam Body Define. Observamos uma melhora na definição, na firmeza e no contorno corporal. Quer saber se esse protocolo também é indicado para você? Clique no link e agende já a sua avaliação.
Só emagrecer com ou sem caneta não garante o shape que você quer, sabia? Você emagreceu, mas o corpo não ficou do jeito que você imaginava. A barriga ficou com flacidez, pouca definição e, além disso, os gominhos nem sinal deles. Porque depois da perda de peso, o desafio muda. É sobre firmeza, é sobre definição e qualidade de pele. Essa paciente passou exatamente por isso. Mesmo depois de emagrecer e treinar bastante, ainda assim ela continuou com o abdômen sem definição, com a presença de flacidez e muita retenção. Com o protocolo Glam Definition, a gente trabalhou a retenção, trabalhamos o contorno e a parte muscular para trazer melhor definição. E o resultado, um abdômen muito mais firme, mais desenhado e muito mais harmônico, né? Se você emagreceu, mas sente que ainda não chegou no seu melhor corpo, clica aqui embaixo e entenda o que falta no seu caso. Agora, se você não muda seu ambiente, você vai esquecer de comer. O Monjaro faz você esquecer de comer. E você vai perder peso, mas vai perder massa muscular. Dificuldade de treinar, falta de disposição e perda de massa magra. Se você está fazendo uso do Monjaro, você pode sim estar passando por um desses problemas. Foi pensando justamente nesses problemas que nós criamos um protocolo para te ajudar a treinar melhor. Ele estimula vários grupamentos musculares do seu corpo ao mesmo tempo. Além disso, a gente também consegue te devolver todos os aminoácidos, todas as vitaminas que o seu corpo precisa para te dar disposição e você emagrecer melhor nesse processo todo. Dá só uma olhada no tipo de resultado que a gente consegue através desse protocolo e nos feedbacks maravilhosos que a gente tem recebido das nossas pacientes. Se você também sente que você precisa de ajuda nesse processo, toca aqui embaixo para você saber mais. Olha que legal esse resultado, a gente saiu desse glúteo aqui, o famoso bumbum de Monjaro, né, um glúteo com aspecto derretido, para um glúteo com aspecto empinado. Gente, olha que legal, essa paciente chegou aqui com um processo de emagrecimento e a queixa principal dela estava no glúteo, ela sentiu que o glúteo derreteu, então a gente vê que houve uma queda considerável do glúteo aqui, e além disso, a pele do glúteo dela estava muito molinha, com bastante flacidez. A gente fez então nosso protocolo Pump Glam para dar um efeito empinado no bumbum e melhorar a textura dessa pele, e nós conseguimos esse resultado aqui, ó. Olha como é que o glúteo dela deu uma boa de uma empinada, não tá mais com aquela aparência de glúteo caído. Para empinar o seu glúteo e dar aquela valorizada no bumbum, clica aqui embaixo para saber mais. Como fica o bumbum de quem emagreceu 5 quilos em uma semana? E de quem emagreceu 20 quilos em 90 dias? Você já ouviu falar em bumbum de Monjaro? Pois é, essa é a expressão que estão dando para a aparência que o glúteo fica quando a gente emagrece muito rápido, principalmente com o uso de medicações. Foi pensando nesses casos que aqui na clínica a gente desenvolveu o nosso protocolo Pump Glam. Ele trabalha tanto a parte muscular com eletroestimulação, quanto também a parte de pele, com os bioestimuladores de colágeno e o volume com ácido hialurônico, e através dele a gente consegue te entregar resultados lindos como esse aqui. Tá achando que o seu glúteo merece um pump? Manda a palavra aqui abaixo, glúteo, que a gente vai entrar em contato com você para te explicar como funciona.
Canetas emagrecedoras, dietas restritivas, cirurgias, esportes como a corrida. 2026, sem sombra de dúvidas, vai ser a era do emagrecimento rápido. E aí, deixa eu adivinhar, você acaba tendo que lidar com o efeito derretido, né? A flacidez começa a tomar conta tanto do rosto quanto do corpo também. Um dos tratamentos que eu mais gosto para devolver firmeza para sua pele e efeito lifting é o ultrassom microfocado. É um equipamento, então, capaz de estimular o colágeno em diferentes camadas, tanto do seu rosto quanto do seu corpo, através de 3 ponteiras que vão atingir profundidades diferentes na sua pele, desde a parte mais profunda à parte mais superficial, dando um efeito lifting que já é percebido no momento do uso do equipamento. E o quanto antes você começar a cuidar e a estimular o colágeno nesse processo de emagrecimento rápido, melhor para você. Por isso, entre em contato com a gente no direct para saber mais. Sua pele está realmente limpa ou apenas parece? Mesmo lavando o rosto todos os dias, resíduos de maquiagem, poluição, oleosidade na pele podem obstruir os poros. A limpeza de pele é um cuidado essencial para manter a sua pele saudável, bonita e bem tratada. Ela ajuda a remover impurezas profundas, reduzir cravos, controlar a oleosidade e deixar a pele com uma aparência mais luminosa e renovada. Além dos benefícios estéticos, é um momento de autocuidado que faz toda a diferença na saúde da sua pele. Se você sente a sua pele opaca, com excesso de oleosidade ou percebe o surgimento frequente de cravos, está na hora de dar a atenção que a sua pele merece. Agende sua limpeza de pele e descubra uma pele mais leve, saudável e radiante. Pode ir.
Botox não funciona. Preenchimento facial não funciona. Bioestimulador de colágeno não funciona. A verdade é que o envelhecimento ele se manifesta na sua face de várias formas. Perda da estrutura óssea, deslocamento da gordura da face e, além disso, um processo de flacidez. Dessa forma, fica impossível você ter um resultado eficaz fazendo só procedimentos isolados. E foi juntando a ciência junto com a experiência prática que eu uni tudo em protocolos para te oferecer um tratamento ainda mais completo. A essa metodologia eu dei o nome de GLAM, que hoje inclusive dá o nome à minha clínica. GLAM não é só uma derivação da palavra glamour, que traz a ideia de algo sofisticado e elegante, que é inclusive o movimento que eu quero trazer hoje com os procedimentos estéticos. O G de GLAM vem de gerenciamento de pele. Não há resultado natural e sofisticado sem uma pele bonita através de tratamentos regenerativos. O L significa longevidade, porque todos os nossos protocolos foram pensados em te trazer resultados ainda melhores com o passar do tempo. O A vem de ações anti-envelhecimento, porque toda a nossa metodologia busca frear os efeitos do tempo na sua face. E por fim, o M significa multicamadas. Os nossos protocolos têm o objetivo de tratar todas as camadas da pele para a gente atingir um resultado super natural. Se você é paciente e se interessou em saber mais, ou se você é aluno e quer aprender mais sobre a nossa metodologia GLAM, digita GLAM aqui embaixo que eu vou te enviar um material exclusivo. Se isso tudo funciona, bom, sugiro você olhar o nosso destaque Feedbacks e olhar todos os nossos casos. Já são mais de 1000 projetos faciais nesses 8 anos de trabalho. Outro dia uma paciente chegou para mim e falou: doutora, eu não tô cansada, mas todo mundo pergunta se eu tô. Era uma paciente que fazia botox regularmente, usava bons produtos na pele, fazia o skincare todo direitinho, mas ainda assim tinha algo que incomodava no rosto dela. Então, sabe quando ela tentava fazer a maquiagem e que ela não conseguia? Ela já sentia um peso nessa região dos olhos. Olhando para ela, parecia que ela tinha expressão meio triste, meio caidinha. E nada disso tinha a ver com rugas, tá? Na verdade, era a pele perdendo firmeza, principalmente nessa região dos olhos, que é a primeira a dar sinais de envelhecimento. Eu expliquei para ela que não tinha necessidade dela ir direto para uma cirurgia. Até porque hoje em dia no consultório, para prevenção e para casos de menor flacidez, a gente tem soluções sem cortes. Soluções que estimulam profundamente essa área e promovem a retração de pele, né? Como uma blefaro sem cortes. Semanas depois ela voltou com esse resultado aqui do nosso protocolo para flacidez na área dos olhos. Talvez o que falta para rejuvenescimento do seu olhar é algo que vai além do Botox. Se essa é uma queixa sua, digita a palavra olhos aqui embaixo para mim ou me chama no direct para a gente te explicar melhor. Você já pensou em fazer um procedimento, mas teve medo do resultado? Eu recebo pacientes todos os dias que fizeram um procedimento sem uma análise correta. E hoje tem que conviver com assimetrias, excesso de produtos em algumas regiões e até mesmo resultados que de fato não representam quem eles são. Aqui, cada rosto é único. Eu faço uma análise facial totalmente personalizada, respeitando a anatomia, a estrutura e o objetivo real de cada paciente. O problema não é o procedimento, e sim fazer o procedimento com quem de fato não entendeu o seu caso. Eu sou a doutora Letícia Venderoski, especialista em harmonização, com formação contínua e foco absoluto em segurança, naturalidade e resultado. Nessa jornada de harmonização, eu já validei o meu protocolo em centenas de pacientes e os nossos resultados falam por si. Se você busca por uma verdadeira experiência em autocuidado e compromisso com o seu resultado e com você, agenda sua avaliação aqui na GLAM. Por que você faz procedimento, mas nunca chega no resultado que você quer? O problema nem é o procedimento, tá? Nesses casos, o problema é você fazer tudo de forma isolada. Resultados naturais e duradouros, eles não vêm só de um botox, só de um preenchimento ou de um bioestimulador de colágeno sozinho, mas vem de planejamento. Nós entendermos o que fazer, quando fazer,
como combinar cada etapa. É por isso que pacientes que seguem um protocolo têm resultados completamente diferentes. Menos exagero, mais naturalidade e principalmente resultados que se mantêm. Se você quer parar de tentar de tudo e ver mudança de verdade, clica aqui abaixo. Ela chegou assim e depois do nosso protocolo, saiu assim. Ela havia me relatado que já tinha feito todo tipo de procedimento para flacidez, mas ainda assim sentia o rosto dela cansado. Esse é um erro muito comum, achar que tratar a flacidez já vai te deixar com o rosto mais jovem, quando na verdade o envelhecimento ele acomete todas as camadas e todas elas precisam de tratamento. Vamos ver esse caso aqui. Além da flacidez que a gente precisava tratar e a gente precisava melhorar a textura da pele do rosto dessa paciente, a gente também, através de uma análise, mapeou todos os pontos de melhoria desse rosto para trazer estrutura, suporte e, consequentemente, um rosto com o efeito lift e mais bem contornado. E o resultado foi esse aqui, um rosto mais harmônico, mais jovem, sem artificialidade, que era o principal medo dessa paciente. Se você também já nota esse aspecto de cansado e esse derretimento no seu rosto, a gente pode te ajudar. Chama a gente no direct ou clica aqui abaixo para saber mais. Você ainda perde tempo com lâmina? Se depila um dia sim, o outro também. Sofre de alergia, pelos encravados? Então, tá na hora de conhecer o Glam Laser. Além da redução dos pelos, a depilação a laser também ajuda na irritação da pele, foliculite e naqueles pelinhos encravados que tanto incomodam. Imagine só não se preocupar em se depilar toda semana, podendo usar a roupa que quiser, a hora que quiser, tendo muito mais praticidade. A depilação a laser é um investimento em conforto, autoestima e liberdade. Cada sessão te aproxima de uma pele lisinha e menos preocupações no dia a dia. Se você quer saber se o Glam Laser é indicado para você, me envie a palavra laser no direct.